pelo ordenamento, segundo velha e fundada tradição jurídica, na garantia expressa, ainda que em termos gerais, de resguardo de seus direitos, entre os quais se conta a forciori o da proteção da vida, como dispõe hoje o artigo 2º do Código Civil. Pode, daí, por exemplo, e esse exemplo já foi dado pela ministra Rosa, e eu já estava aqui no meu voto, receber doação, desde que aceita pelo representante legal, 542 do Código Civil. Tem direito subjetivo a curador, quando lhe faleça o pai, sem que a mãe detenha poder de família, 1779. É ainda legitimado a suceder, quando já concebido no momento da abertura da sucessão. E mais do que isso, se não atestada logo após o nascimento, a sua morte, pelo menos encefálica, recebe e transmite herança. Isto é, portanto, uma questão não de capacidade de exercício desses direitos, por si ou por outro, o que evidentemente depende do nascimento com vida, mas a capacidade passiva que ainda no seio materno o ordenamento reconhece como sujeito de direito enquanto portador de vida. Tudo isso significa, à margem de qualquer dúvida, para meu juízo, que é sujeito de direito, não coisa, nem objeto de direito alheio. O doente de qualquer idade, em estado terminal, portador de enfermidade incurável, de cunho degenerativo, por exemplo, também sofre por seu estado mórbido e também causa sofrimento a muitas pessoas, parentes ou não, mas não pode por isso ser executado. Nem lhe é lícito sequer receber auxílio para dar cabo da própria vida, incorrendo aquele que o auxilia nas combinações da prática da eutanásia, punível nos termos do 122 do Código Penal. Vislumbrar, pois, na ínfima possibilidade de sobrevida, na sua baixa qualidade, ou na efêmera duração pressuposta, argumento racional para ser fala, por impulso defensivo, por economia ou por falsa piedade, é, a meu ver, absolutamente insustentável à luz da ordem constitucional que declara, sobreleva e assegura valor supremo à vida humana. Como consta das primorosas razões originais da Procuradoria-Geral da República, o bebê anencéfalo pode viver segundos, minutos, horas, dias e até meses, isto é inquestionável. E aqui o ponto nodal da controvérsia, a compreensão jurídica do direito à vida legitima a morte, dado o curso e espaço de tempo da existência humana? Por certo que não. Tenta-se ainda salvar a hipótese de aborto em caso de anencefalia ao confronto com práticas eugênicas, com discriminação contra deficientes, etc. É mistério, todavia, comparar o caso do anencéfalo com outras situações incômodas ou de angústia e de sofrimento extremos, mas que não autorizam de per si a decretação da morte do paciente. A vida humana, provida de intrínseca dignidade anterior ao próprio ordenamento jurídico, fora das hipóteses legais específicas, não pode ser relativizada. Nem podem classificar os seus portadores segundo uma escala cruel que defina com base em critérios subjetivos e sempre arbitrários quem tem ou não direito a ela. Havendo vida e vida humana, atributo de que é dotado o feto ou bebê anencéfalo, está-se diante de um valor jurídico fundante e inegociável, que não comporta nessa estima margem alguma para a transigência. Cuida-se, como já afirmei, do valor mais importante do ordenamento jurídico. A curta potencialidade ou perspectiva de vida em plenitude, com desenvolvimento perfeito segundo os padrões da experiência ordinária, não figura, sob nenhum aspecto, razão válida para obstar-lhe a continuidade. A ausência dessa perfeição ou potência, embora tenda a acarretar a morte nas primeiras semanas, meses ou anos de vida, não é empecilho ético nem jurídico ao curso natural da gestação, pois a dignidade imanente à condição de ser humano não se degrada nem se decompõe só porque seu cérebro apresenta formação incompleta.
sobre a sensatez do reconhecimento da absoluta impossibilidade de, neste caso, de relativização ética e jurídica da vida, seria bom ouvir de novo as palavras de uma mãe, Mônica Torres Lopes Sanches. Se eu concordasse com essa liberação, estaria aceitando que a vida de Giovanni é uma verdade relativa, morta 6 horas e 45 minutos depois. Há um interesse meu de passar ou não por um sofrimento. Se não quero passar por ele, então ela não tem vida. Se aceito, tem vida e pronto. Ponto incontestável da minha experiência de mãe, que a vi respirar espontaneamente como qualquer outro bebê. A vida é um fato objetivo, aferível num dado momento do tempo. Não se concebe que só por critérios de prognóstico de sua viabilidade ou medida de continuidade se lhe ponha termo antecipado. O tempo de vida pode, sob tal avaliação, ser reduzido também em outras muitas hipóteses, como por exemplo a de doenças fatais incuráveis que não autorizam de modo algum a chamada antecipação terapêutica da morte, como para ter no ar o senso comum de reprovabilidade ética e jurídica, só em denominada os defensores da eutanásia. A dignidade fundamental da vida humana como suposto e condição transcendental de todos os valores não tolera, em suma, barateamento de sua respeitabilidade e tutela jurídico-constitucional, sobretudo debaixo do pretexto de que deformidade orgânica severa e irremissibilidade de moléstia letal ou grave disfunção psíquica possam causar sofrimento e embaraço a outro ser humano. Independentemente das características que assuma, na concreta e singular organização de sua unidade psicossomática, a vida vale por si mesma mais do que qualquer bem humano supremo, como suporte e pressuposição de todos os demais bens materiais e imateriais, e nisto está toda a racionalidade de sua universal proteção jurídica. Tem dignidade, e dignidade plena, qualquer ser humano que esteja viva, ainda que sofrendo como doente terminal ou potencialmente causando sofrimento ao outro, como anencéfalo. O feto anencéfalo tem vida e, ainda que breve, sua vida é constitucionalmente protegida. Nessa moldura, pouco se dá que sobre a sorte do anencéfalo possa recair a alegada incompatibilidade com a vida extrauterina, já que goza do mesmíssimo status de proteção que qualquer outro ser humano, seja este feto sem deformidade, criança ou adulto. É que a vida intrauterina não pode, na ordem jurídica, ser classificada por efeito de tutela numa categoria axiológica inferior em relação à vida fora do útero. Além disso, como já relembrei, a viabilidade da vida extrauterina do feto não constitui requisito para a caracterização do crime de aborto. Por outro lado, falar-se em morte inevitável e certa chega a ser pleonástico, pois ela o é para todos, como já disse eu noutra assentada. Acrescento agora que a alegação de que a morte possa ocorrer, no máximo, algumas horas após o parto, em nada altera a conclusão, segundo a qual, atestada a existência de vida em certo momento, nenhuma consideração futura é forte o bastante para justificar-lhe deliberada interrupção. De outro modo, seria lícito sacrificar-se igualmente o ancéfalo neonato. Nesse ponto, o aborto do anencéfalo e a eutanásia aproximam-se de maneira preocupante. Pode-se, de certo, conferir desqualificações jurídico-penais distintas. Aborto num caso, auxílio ao suicídio ou homicídio no segundo. Mas ambas essas ações produzem, nas objetividades convergentes, o mesmíssimo resultado físico, que é subtrair a vida de um ser humano por nascer ou já nascido, sob argumento de diversas origens, como as rubricas de liberdade, dignidade, alívio de sofrimento, direito à determinação, mas sempre em franca oposição ao ordenamento jurídico positivo no plano constitucional e na legislação ordinária. Do mesmo modo, é assombrosa a semelhança entre aborto de anencéfalo e práticas eugênicas. Afirmei que não me assaltava, naquele caso da DI 3.510, nenhuma preocupação com propósito eugênico. E ali mostrei por quê. Se não delineava, naquele caso, a ameaça eugênica, neste, a meu ver, materializa-se de forma contundente. Talvez prevendo a dificuldade de imunizar sua proteção à pecha de eugenia, a autora tenta negar similitude ou afinidade entre aborto de anencéfalo e aborto em caso de outras deficiências graves, afirmando
textualmente: inexiste qualquer proximidade entre a pretensão aqui veiculada e o denominado aborto eugênico, cujo fundamento é eventual deficiência grave de que seja o feto portador. Nessa última hipótese, pressupõe-se a viabilidade da vida intrauterina de ser nascido, o que não é o caso em relação à anencefalia. É possível imaginar o ponderável risco de que, julgada procedente esta DPF, mulheres entrem a pleitear igual tratamento jurídico à hipótese de outras anomalias, não menos graves, ou porque a gravidez seja indesejada em si mesma, ou porque a conta de fatores econômicos, sociais, familiares, pessoais, seria insuportável e insustentável ter um filho. É que certos grupos favoráveis ao aborto do anencefalo procuram distinguir as situações, protestando verbos que a anencefalia não é deficiência. A DPF 54 diz respeito apenas à anencefalia, nenhuma outra situação de malformação ou deficiência no feto. Por isso não há um risco de renascimento. Mas, sob a ótica jurídica, as hipóteses são análogas, porque em ambas o que se pretende, no fundo, é obter autorização judicial para a prática de um crime, ou seja, para que o agente, atuando à revelia das duas restritas excludentes de ilicitude do aborto, ou melhor, de punibilidade, possa cometê-lo sem condenação nem pena, ainda que lhes variem os motivos ou pretextos, como inviabilidade do feto, suposta liberdade de abortar ou falta de recurso financeiro. Nas duas hipóteses é a mesma pretensão substancial e idêntica à sua visível hostilidade ao sistema jurídico. O feto portador de anencefalia ou não tem vida. Ser a anencefalia incompatível com a vida extraordinária prova, aliás, menos que o necessário, pois daí não se tira ser anomalia incompatível com a vida em geral, que é o que constitui o objeto privilegiado da norma e da tutela jurídica. Tal deslize foi percebido e bem refutado pela Procuradoria da República ao notar: o autor desta ação tem por tema central do pleito o fato de que, nos casos de anencefalia, não há possibilidade de vida extraordinária, então razão não há a que permaneça a gestação. Mas se há normal processo de gestação, vida intrauterina não existe. Seria fraqueza de espírito insistir que o anencefalo tem vida dentro do útero, vida intrauterina, e se nasce vivo, continua a tê-la na dimensão extrauterina até que lhe sobrevenha a morte natural. Mônica Torres Sanches pergunta, depois de noticiar que viu a sua filha respirar e chorar durante 6 horas: quem não tem vida, chora? Tamanha a evidência de que tem vida o anencefalo, que, se uma vez nascido for vítima de alguma agressão ou atrocidade, estará configurado o crime correspondente, seja homicídio, infanticídio, estupro, lesões corporais, etc. Ninguém, na posse de suas faculdades mentais, ousaria reputar isentos de punibilidade tais atos de violência cometidos contra anencéfalos recém-nascidos. Como legitimar-se, pois, a prática de conduta semelhante contra o mesmo ser humano antes do parto? Se autoriza o aborto do anencéfalo, por que não se admite seja eliminado depois do parto, antecipando-lhe de outro modo a morte inevitável? A falta de juridicidade do ato é exatamente a mesma. O que não cabe, nem entra no raciocínio, sobretudo da arguente, e como tal, a meu ver, o torna inconclusivo, com o devido respeito, é o fato de a mãe não ter poder jurídico de disposição sobre o filho ou a filha anencéfalos. A respeito, persegue verdadeiro retrocesso histórico, evocando os primórdios do direito romano, quando este considerava lícita toda forma de aborto, sobre compreensão cultural de que o feto era só parte do corpo, ou espécie de órgão descartável da gestante, que sobre ele tinha plena disponibilidade jurídica, chamado jus in se ipsa. Denotando o quadro inverso do célula-astrum embrionário, enquanto o material genético pertencente aos seus produtores, que gozam de liberdade jurídica para lhe dar destinação, tem-se, no caso da anencefalia, outra vida em jogo, em relação à qual ninguém é dado comportar-se como dono de coisa. Não importa o grau de sua viabilidade extrauterina, nem o prognóstico de sua sobrevida. É sempre ser humano de que não se pode desvencilhar como se for um material genético congelado. O debate sobre a viabilidade extrauterina, a meu ver, está mal posto nesta ação, porque aqui é irrelevante. E o que surpreende e admira é que quem a invoca parece ignorar
que a temática está indissociavelmente vinculada, e isso foi suscitado em vários votos, ao problema da dificuldade técnico-científica de se detectar com precisão absoluta quais casos são de anencefalia, de modo a diferenciá-los de outras afecções da mesma classe nosológica, das quais se distingue apenas por questão de grau. Se não é possível sequer apurar com segurança necessária se dado caso é de anencefalia stricto sensu, como o será prognosticar-lhe a viabilidade do feto fora do útero? Ora, parecia-me já antes das audiências públicas realizadas, isso se confirmou depois, dificílimo, se não impossível estabelecer no plano de diagnóstico distinção inequívoca entre anencefalia e outras deformidades igualmente graves, talvez não tão incompatíveis com a vida destruída quanto ela. O estado atual da ciência médica parece não ter condições de discernir de forma absoluta entre a anencefalia e eventuais formas agudas de meroencefalia. Para enturvar ainda mais a confusão do quadro, como afirmou um defensor da antecipação, o Dr. Everson Peterson, ser indagado sobre o diagnóstico de Marcela, respondeu: a questão é só de conceito. E é com base em só conceito, fluido e controverso, que se discute e decida quem viva ou morra. Assim, de um lado, os partidários do aborto do anencefalo se apressam em portificar, entre aspas, que não há dúvida alguma que aqui foi dito com clareza que o diagnóstico é de certeza e dos dois, etc. Ou seja, agora. Do outro lado, com postura mais cautelosa, os grupos que condenam a prática obtemperam também textualmente: a anencefalia não é algo certo e determinado, mas é algo contínuo que vai de formas menos graves a formas mais graves. E este é um dado estabilizado na ciência e não há de ser retrucado. Cito todas as fontes. Ora, estamos diante de celeuma que, instaurada no campo médico-científico, não por outra razão, há muito conhecido como fonte de verdades provisórias, se revela no ponto surpreendentemente passível de interpretações conflituosas e subjetivismo, às vezes até arrogantes. Afinal, a anencefalia comporta graus variáveis num contínuo ou admite classificações discretas com fronteiras incontestáveis entre as condições objetivas de anencefalo e não anencefalo? As agudas divergências manifestadas entre os dois blocos adversários nas audiências públicas conformam, a meu aviso, não haver fundamentação científica hábil para afirmar diferença ontológica qualificativa entre as enfermidades, que se distingue apenas por variações antes de grau do que de natureza. O relatório do Comitê Nacional de Bioética italiano, não de qualquer órgão, o Comitato Nazionale pela Bioética, chegou, aliás, à seguinte definição, ou se quiserem, à seguinte indefinição. Definizione letteralmente: anencefalia significa assenza dell'encefalo, etc, etc. Vai lá. La difficoltà di classificazione si basa sul fatto che l'anencefalia non è una malformazione di tipo tutto nulla. Non è quindi o presente o assente, ma si tratta di una malformazione che passa senza soluzione di continuità dai quadri meno gravi ai quadri di indubitabile anencefalia, una classificazione rigida e quindi pressoché impossibile. Ora, perante informações desencontradas, dissensos irreconciliáveis e diagnoses contraditórias em sede especializada de opiniões científicas, qual é a única resposta sensata, a meu ver, do mundo jurídico? A consciência da responsabilidade de magistrado não me impõe senão estimar com redobrada cautela as consequências que a formulação de qualquer juízo na matéria pode desencadear às pessoas e à sociedade em tema tão delicado como é do alcance constitucional do valor supremo atribuído à dignidade e à incolumidade da vida humana. Essa prudência já recomendaria o célebre caso Marcela
em que ouvidos alguns prestigiosos cientistas, inclusive estrangeiros que eu cito, afirmam categoricamente não se tratar de anencefalia, enquanto outros não menos acreditados assentaram com igual certeza cuidar-se da afecção. Este caso não aproveita a arguente, antes contradiz e aniquila a sua tese, porque se há dúvidas sobre o diagnóstico, possível e provavelmente muitos abortos serão autorizados para casos que não são de anencefalia. Ainda quando se conceda que no caso da anencefalia a ciência médica atua com margem de certeza igual a 100%, sendo nenhuma chance de afastarem-se da sobrevida os feitos da deficiência, como sustentou um grande médico, é inegável que o estado atual da medicina não apresenta de condições de identificação precisa da anomalia em 100% dos casos. Se é certo que tipificada com ou sem correto diagnóstico, a anencefalia é com maior ou menor período provável de sobrevida, sempre fatal, não menos o é que nem sempre, e isto é decisivo na causa, a medicina pode garantir que o caso seja de anencefalia. E isso foi a grande preocupação, por exemplo, do voto do ministro Celso de Mello e do ministro Gilmar Neves. Como concluiu com argúcia Lenísimo Martins Garcia, se Marcela não foi considerada anencéfala, o problema é mais grave, porque se com ressonância magnética, se com tomografia de uma menina de mais de 1 ano, os médicos não chegam a um acordo sobre se ela é anencéfala ou não, como dirão que dentro do útero, com ultrassom, eu tenho 100% de certeza se a criança é anencéfala? Para que se evite possibilidade concreta de, em decorrência das incertezas técnico-científicas e da consequente falibilidade dos diagnósticos, eliminarem-se arbitrariamente fetos acometidos de malformações diversas da anencefalia, é imperioso proibir-lhes o aborto ainda em tais casos. E este é apenas um argumento de reforço, pois, em minha opinião, embora a técnica evoluísse a ponto de discernir o que não é o caso, claramente as hipóteses de verdadeira anencefalia, a eliminação daquele feto não seria compatível com o direito. A circunstância de a menina Marcela ter vivido 1 ano e 8 meses não tem a menor relevância no meu raciocínio. Tivesse ela vivido 1 mês, 1 semana ou 1 minuto, sua extirpação do útero seria igualmente censurável e vedada pela ordem jurídica. E esta observação conviria até ao caso em que houvesse morrido dentro do útero, antes de cujo evento natural tampouco poderia, sem comissão de crime, ser arrancada ao ventre materno. Argue-se ainda que a gravidez de feto anencéfalo inflige tamanho sofrimento à mãe, que obrigá-la a manter a gestação até o fim seria comparável à tortura. É evidente que ninguém ignora a imensa dor da mãe que carrega no ventre um ser cuja probabilidade de sobrevida é incerta. Mas a questão é saber se, do ponto de vista estritamente jurídico-constitucional, prescluídas, portanto, todas as considerações conscientes de cunho pessoal, religioso, moral, filosófica, patentes ou não, essa carga compreensiva de sofrimento ou dor, refletida na saúde física, mental e social da mulher, associada à liberdade de escolha, comporia razão convincente para autorizar a aniquilação do feto anencéfalo por meio da eufemisticamente chamada antecipação terapêutica do parto? Estou que não. Afirma arguente textualmente que a Constituição Federal veda toda forma de tortura, e a legislação infraconstitucional define a tortura como situação de intenso sofrimento físico-mental, acrescente causada intencionalmente que possa ser evitada. O argumento que propõe uma equiparação rasa entre padecimento materno e tortura, a meu ver, com devido respeito, não resiste a uma crítica pouco menos que superficial. E a primeira fraqueza, que já lhe compromete toda a validez, é a submissão forçada da hipótese de gravidez de anencéfalo à definição de tortura apresentada pela Arthur. Afirma ela, sic et simpliciter, que podendo a solução ser evitada, então a tortura. Mas é evidente que a situação, neste caso, não pode ser legalmente evitada.
De tortura, escusaria dizê-lo, só se pode cogitar com seriedade quando algum sofrimento injusto e intencional possa ser esquivado de maneira compatível com o ordenamento. Ora, na hipótese, o método proposto para evitar ou encurtar o sofrimento da mãe já esbarra em intransponíveis vedações legais como a do crime de aborto, sem previsão de excludente, e constitucionais, como o chamado direito à vida e à dignidade humana do feto. Ademais, falta ao caso a circunstância elementar de uma inflição proposital de sofrimento. Indaga-se, quem estaria de indústria a aplicar tortura à mãe? O feto anencéfalo, fruto do imponderável, do acaso natural? Ou o Estado personificado no poder legislativo, que para legitimar uma ação tendente a aliviar a dor, deixou de prever hipótese de atipicidade ou de exclusão de punibilidade? Quem sabe seria o judiciário, que recusando-se a usurpar a função legiferante, não se sente autorizado a criar ex nihilo um excludente de punibilidade para essa modalidade de aborto. A autora e vários dos seus coadjuvantes optam aqui pela saída muito cômoda de culpar o Estado por dramas que são da responsabilidade exclusiva da conjugação de um ato livre dos particulares, do pai e da mãe, e de um ulterior acaso biológico. Esta é a razão palpável que exclui ao caso toda a ideia de injustiça subjetiva que é insta a noção leiga ou jurídica de tortura. A natureza não tortura. A propósito, já observei, o sofrimento em si não é alguma coisa que degrade a dignidade humana, é elemento inerente à vida humana. O remorso também é forma de sofrimento. E o que o sistema jurídico não tolera não é o sofrimento em si, porque seria despropósito que o sistema jurídico tivesse a absurda pretensão de erradicar da experiência humana as fontes de sofrimento. Nem quero discorrer sobre o aspecto moral e ético, não me interessa, de como o sofrimento pode, em certas circunstâncias, até engrandecer pessoas. Por isso não revela a discussão do caso. Só quero relembrar que o sistema jurídico repudia, em relação ao sofrimento, apenas os atos injustos que o causem. O sofrimento provindo de um ato antijurídico, esse não pode ser admitido pela ordem normativa. Mas não é esse o caso de eventual sofrimento materno, ou pelo menos não é a regra. E parece-me absurdo qualquer pretensão, muito mais do que utópica, de o ser humano não ter sofrimento. Mas o fato óbvio do sofrimento não ser produto de alguma força humana exógena, como a antropomórfica do Estado, não significa que a extirpação do feto caia sob a denominada ética privada da gestante. Está aqui, talvez, a maior falácia com o devido respeito lógico apresentado pelo arguente. Porque se é verdade que o sofrimento possa ser longo, embora não causado pelo ordenamento jurídico, nem pelo aparato estatal que lhe dá efetividade, não procede a consequência daí inferida, segundo a qual esse fato seria idôneo para a moda de revogação ou abolício de crimes, excluir a incidência e aplicação de normas penais cogentes, impessoais e plenamente afinadas com a Constituição da República, como aquela que tipifica o crime de aborto, sem abrir-lhe excludente para o caso. A causa real da pretensa tortura, enquanto nome de todo impróprio para descrever o inaudito sofrimento do qual não se pode encontrar nenhum culpado, é, por óbvio, uma falha biológica na constituição do feto. Conquanto se simpatize com a causa defendida com tanto ardor pelo arguente, o problema reside em que, à luz de uma análise sóbria do ordenamento, não há como fazer cessar, de maneira legal, sofrimento que não é nem justo nem injusto perante a consciência humana, sem a arbitrária convalidação judicial da prática do crime de aborto. Donde não caber aí, como já adiantei, referência alguma à intencionalidade, pois a situação não compreende nenhuma causa voluntária de sofrimento. Pôs-se ainda como tema correlato a questão da liberdade de escolha em termos de puro arbítrio da mãe, que sob o peso de dolorosa experiência psíquica teria direito de decidir entre interrupção da gravidez e continuidade da gestação. Mas a solução alvitrada, sob apoiar-se nas ideias de liberdade pessoal, inexistente quando se cuida da tipificação de crime, de tortura, onde não há sofrimento injusto nem intencional, reflete apenas
não posso deixar de dizê-lo, uma certa atitude egocêntrica, enquanto sugere uma prática cômoda de que se vale a gestante para se livrar do sofrimento e da angústia que são reais, sobrepondo ao sentido ético de respeito que o pacto pressuposto instaurador da civilização e da cultura consagrou à vida humana, atender às solicitações primitivas do princípio do prazer. Tal ansiedade, que voltada para si mesmo, depende da história e da conformação psíquica de cada gestante, é exaltada na proposta em detrimento do afeto, da piedade, da compaixão, da doação, da abnegação, que participam da dimensão de grandeza do espírito humano. Os males de que padece a mãe, no entanto, não lhe foram provocados injustamente por terceiro, como se dá no caso de gravidez oriunda de estupro, nem lhe ameaçam de modo algum a vida, por hipótese, nem tampouco lhe degradam ou aviltam a dignidade pessoal. A causa de seu sofrimento natural e compreensível é o acaso genético, enquanto falha da própria natureza humana, donde não lhe ficar título jurídico válido para obstar à dor, mediante sacrifício de vida alheia inocente. Nessa moldura, seria difícil não perceber que o sistema jurídico se defronta aqui, e este é o cerne da questão, de maneira inexorável, uma tensa relação entre dois valores de peso axiológico, a meu ver, algo diversos, perante os quais a um intérprete não sobra alternativa de escolha hermenêutica, quaisquer que sejam os princípios ou postulados dogmáticos a que recorre. Noutras palavras, trata-se de ver logo que a vida humana, hospedada na carne frágil do feto imperfeito, não pode, a despeito da fortuita imperfeição, que não lhe subtrai dignidade jurídica imanente, ser destruída a fórceps para satisfazer sentimento quase sempre transitório de frustração e de insuportabilidade personalíssima de uma dor, ainda que legítima. Não há nesse esquema de ponderação de bens jurídicos tão manifestamente desproporcionais, sofrimento e vida, critério algum capaz de equilibrar ou compensar valores jurídicos díspares, nem de justificar, isto é, tornar justo o sacrifício desnecessário da vida em nome da tutela de um sofrimento, cujo objeto é apenas livrar-se de uma dor sem culpa, que não é justa nem injusta, mas apenas humana. Mas o caso de estupro, que nunca foi enfrentado pela Corte, afasta-se da hipótese em discussão, na medida em que as duas solicitações são incomensuráveis, tanto no grau de liberdade da causa, quanto na inevitabilidade das consequências. No aborto justificado por estupro, a mulher evita de crime ignominioso e engravida à força em decorrente de ação violenta e ilícita, imputável exclusivamente a outro. A concepção, como obra da ação alheia delituosa, não foi desejada pela mulher, nem sequer proveio de hipótese de descuido de prevenção da gravidez, donde justamente lhe repugna manter a gravidez como consequência, aqui sim, inevitável, de uma violência odiosa e sobremodo injusta, em situação de todo em todo muito diversa daquela em que o casal concebe, no exercício pleno de sua liberdade sexual, o filho que só por infortúnio calha ser anencefalo. Dizer-se no primeiro caso ter sido fato resultante da monstruosidade do forçado intercurso sexual pode até figurar uma hipérbole muito expressiva, inspirada pela alta reprovabilidade ética jurídica do crime de estupro. Mas é licença retórica despropositada para, falseando as condições lógicas do uso de analogia, qualificar em si, embora por metáfora, a concepção de anencéfalo mediante ato de amor e descrever o tormentoso sofrimento materno que advém da frustração das expectativas consequentes. No caso da anencefalia, como relatam muitas das gestantes que passaram pela amarga experiência, o filho era esperado, querido e amado. De todo modo, nesse caso, a gravidez intencional ou fortuita não decorre de nenhum ato de violência, mas do cabal exercício da liberdade dos legisladores. Culpa pela anencefalia, se em culpa se pudesse pensar, enquanto uma evasão de algum modo confortadora, só podia ser atribuída ao acaso,
à natureza, à genética, a fatores epigenéticos ou até, para os que creem, a desígnios insondáveis de entes divinos. Mas o que não quadra é qualificar esse acontecimento trágico, verdadeiramente trágico, como algo que, injusto do ponto de vista da lei dos homens, ipso facto outorgasse à mãe poder jurídico de sacrificar o feto como realização legítima contra uma injustiça dolorosa. E a só ideia de justiça humana, redutível aos limites das possibilidades críticas no âmbito da legalidade, enquanto dimensão própria em que se movem os operadores jurídicos na construção cotidiana da cidade terrena, é na sua racionalidade e compreensão o único critério que norteia todo esse debate em torno de uma questão jurídica. Há perante ela injustiça na condição da mãe que recebe a notícia de que o filho é anencéfalo? Se há, terá sido causada e só pode ser explicada em outros planos, místicos ou esotéricos, jamais na província estritamente humana do direito. Quem somos nós para falar e decidir acerca de justiça subespécie eternitatis? Quando a concepção de feto anencéfalo deriva em regra de relação espontânea e consentida entre homem e mulher, pode dizer-se que a ação criadora foi livre na causa, não restando dúvida de que sua consequência, a gravidez, normal ou anencefálica, não pode ser interrompida sob nenhum pretexto sem expressa disposição legal. Por isso a gravidez oriunda do estupro recusa toda comparação sensata à mera gravidez indesejada, a qual, apesar de ser também em tal sentido involuntária, poderia em circunstâncias normais ter sido prevenida. O rompimento de preservativo ou falha de métodos contraceptivos não constitui, ninguém duvida, escusas jurídicas à prática abortiva. Ademais, a inviabilidade real a que aludi no caso do estupro contrapõe-se ao caráter falsamente evitável da tortura, entre aspas, desencadeada pelo diagnóstico de anencefalia, pois aquela tem sua causa material na concepção provocada por ato ilícito de força física, viscompulsiva, enquanto a gravidez anencefálica é, por hipótese, inteiramente livre na origem, sendo inevitável apenas quanto a seus efeitos, a gestação. Por essa razão, não pode ser legalmente interrompida. A previsão do chamado aborto sentimental, cuja autorização independe de ser o feto saudável ou isento de qualquer anomalia, não há como experiência objeto da normação jurídica uma situação de relevante conflito teórico que exigiu uma intervenção legislativa entre os interesses do feto indesejado, o qual de certo modo não é seu, e os da mãe agravada por uma injusta, odiosa e infamante violência que, como tal, repugna a consciência jurídica. Aqui há bons motivos por reconhecer, sob certos pontos de vista, seria violência não menor exigir à gestante que, contrariando ou inibindo um sentimento de profunda aversão à injustiça sofrida, assumisse uma atitude heróica ou de santo, de por peregrino amor da vida humana, condescender na continuidade da gestação. Daí a propriedade da conclusão de Heleno Cláudio Fragoso, lembrado pela Procuradoria. Textual: o aborto sentimental que se realiza em consequência de um crime não se confunde com o aborto eugênico ou com o aborto por indicação social, com miséria, dificuldades econômicas, que são sempre criminosos perante nossa lei. O argumento de que a gestação de anencéfalo seria perigosa para a mãe não vem ao caso, porque todas as hipóteses de risco à vida da genitora já estão sob o pálio do chamado aborto terapêutico, previsto no 128.1 do Código Penal, que, elegendo um entre dois valores jurídicos de igual grandeza sob certo aspecto, autoriza, em vistosa regra de exceção, como tal, desde logo insusceptível de alargamento por via hermenêutica, o sacrifício do feto como medida extrema para preservar a vida da mãe. Em outras palavras, eventual gravidez de anencéfalo que represente, em caso concreto,
por outra razão médica, associada ou não à anencefalia, risco grave comprovado da mina laterna, nada tem com o caso, onde apenas se discute se o mero evento psíquico do sofrimento da mãe ou vaga possibilidade de complicações da gravidez, sem nenhum indício de perigo próximo à vida da gestante, justificam por si inferir a existência de legitimação constitucional direta para o aborto sem previsão legal. É como penso ter esclarecido e entendo que não. Em outras palavras, eventual risco que corra da anencefalia cai já sob a proteção legal do 128, número 1. Ao refutar a invocação do direito à saúde como fundamento autônomo para o aborto do anencefalo, já observei na sentada anterior que essa alusão me leva a pensar na possibilidade de o argumento basear-se no pressuposto de que a gravidez sempre constitua grande risco à vida humana e, portanto, talvez fosse até melhor proibi-la. Seria mais seguro. Não vejo, pois, nenhuma ofensa próxima ao direito da saúde, até porque, acrescento agora, toda gravidez implica risco teórico à saúde da gestante. Mas nem por isso a lei torna lícita a prática de aborto sem prova de risco concreto e grave, cuja atualização seja capaz de provocar-lhe a morte e só possa ser evitada mediante esse recurso extremo. De outro modo, e o absurdo da conclusão mostra o absurdo da premissa, o aborto seria sempre legítimo sob o pretexto do risco meramente hipotético inerente a toda gravidez. Por fim, cabe apenas ao legislador, e não vou me estender nisso aqui, nos limites constitucionais de sua competência, instituir excludentes de punibilidade. E não vou me estender, porque isso já foi objeto de ampla observação de todos os votos, em particular no ministro Ricardo Lewandowski. Mas acrescento um primeiro argumento, que a resposta que o ordenamento recebe neste caso é diante da reconhecida impossibilidade de aplicação analógica ou interpretação expansiva de normas limitadoras de excludentes de punibilidade em restrição ou dano ao alcance da tutela constitucional garantida a dignidade da vida humana. Nesta seara, a interpretação há de ser, no meu ponto de vista, ampla e generosa na proteção ao valor supremo do ordenamento jurídico, sobretudo como no caso, eventual mutilação ou redução hermenêutica do espectro dessa tutela seria sustentada e imposta para favorecer mero sentimento doloroso de outros seres humanos, como se tal estado psíquico a que estão sujeitos todas as pessoas constituísse título jurídico hábil para, sob fundamento de excessiva insuportabilidade, justificar o extermínio da vida de um inocente indefeso. Acrescento, e isso também de certo modo já constou de alguns votos, que os meios disponíveis de diagnósticos com resultados prováveis ou não, mas que, enfim, segundo o estado atual da ciência médica, já estão há muito tempo disponíveis antes da reforma penal que foi lavrada em 1984. E que o caso representa uma tentativa, a meu ver, de contornar a má vontade que o Congresso Nacional tem de reconhecer a atipicidade, a licitude, o excludente de punibilidade deste caso. É o Congresso Nacional que não quer assumir essa responsabilidade, porque tem motivos para fazê-lo. Não quero discutir tais motivos. E, como resulta daí uma inviabilidade de se concretizar a emanação de uma norma jurídica que viesse a relativizar a vida, nesse caso específico, ainda que ficasse sujeito ao depois, ao crivo dessa Suprema Corte, é que esta DPF aparece como uma maneira de transpor aos ombros e a responsabilidade desta Corte de abrir uma exceção ao resguardo da vida humana. E são estas as razões pelas quais, com maior respeito, não apenas as razões humanas legítimas às quais eu me associo, de todas as mães que têm essa situação absolutamente lamentável de trazer no seu ventre um feto cuja vida
uterina é de probabilidade restrita, e não obstante também o respeito que eu tenho a todas as razões contrárias, impostas pela douta maioria já formada, é que desta feita eu não posso sequer encerrar meu voto dizendo que talvez nesse caso a douta maioria tenha razão. Desta vez, pesa-me dizê-lo que não posso reconhecê-lo. E por isso eu julgo totalmente improcedente a ação. E colho agora o resultado final do julgamento a respeito da proposta do ministro Celso de Mello. Senhor presidente, pela ordem.